Olá, sejam bem-vindos a mais um Em Questão Cash. Eu sou o Luciano Souza e esse é o nosso episódio 46, né, Anderson? Putz, quem diria, 46. Antes da gente iniciar aqui com o nosso convidado, queria agradecer a audiência do Em Questão Cash. Queria agradecer você que tem assistido, que tem se inscrito no canal, que tem compartilhado, que tem apertado o sininho para novos conteúdos. E você que está nos assistindo, que ainda não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe, aperte o sininho que você receberá novos conteúdos do Em Questão Cash. Queria agradecer os nossos apoiadores, a G5M, a LTS Síndicos, a OA Solution, o Mercadinho Mix Baratinho, que já está com 90 unidades. Bastante, né? já. Queria agradecer a Casa de Bomba São Paulo, a Premier Piscina, que tem ajudado a gente a analisar várias piscinas aí, muita coisa com problema, errada, que é o Pedro, né? A gente tem a Colabora, que é da engenharia, o Militão, e a gente tem uma nova participadora aí, apoiadora do Em Questão, né? Se puder abrir a camiseta aí. Olha aí, ó, mandou até pra nós aqui a camiseta, né? Bela Telha. Pra não falar errado, dizer... toda vez que eu tava lá na reunião com eles, eu falava Belas Telhas. Falou, não, corrige, é Bela Telha com 2 L. Bela Telha. Você que procura construir uma área de lazer com uma churrasqueira bonita, né, um local para ficar com os amigos, né? Pode procurar Bela Telhas. Queria agradecer também a participação da Estação 80, a gente vai colocar uns vídeos aí, eles mandaram pra gente, Anderson, um vídeo novo, fora agora que vai ter bastante show lá, né? E o José Elano que quer vir aqui falar do Dia Feliz, 1000 crianças, né? E é muito bom o que ele faz, né? De ajudar as crianças. Então queria agradecer esse pessoal, sem eles o Em Questão Cash não seria o que está sendo hoje, né? Sim. E a gente tem que agradecer literalmente, porque é um programa que não esperava o que está acontecendo com ele, e aí esse pessoal veio e acreditou na nossa ideia, né? Então eu queria agradecer vocês, apoiadores, pela força que tem dado no Em Questão. E pra gente começar, queria agradecer o cara que é convidado especial, Anderson Amaral. Imagina, a primeira vez que eu tô aqui, imagina. Representante da LTS. Sim, sim. Queria dizer que hoje a gente tem um convidado ilustre, Jorge Jacuri, especialista em projetos de gestão termohidráulica. Seja bem-vinda. Muito obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Hoje, o Jorge, a gente gostaria muito que você se apresentasse, porque como pra gente é nova, a gente sempre fala que as pessoas que são convidadas e se apresentam hoje, a gente pede pra falar da história, falar como iniciou, como foi a carreira. Qual foi a trajetória toda pra esse mundo, pra né? esse mundo, esse mercado na área de termohidráulica. Queria que você colocasse aí pro pessoal do Em Questão. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela recepção. Eu sempre trabalhei, na verdade, com a parte de água quente, gás, desde sempre. Sou formado em técnico de edificações, engenheiro civil. Depois segui na área no mestrado na área de eficiência energética. E eu tenho uma empresa na área de projetos, a gente desenvolve projetos na área de sistema de aquecimento de água e redes de gases e combustíveis, basicamente isso. E coincidiu, dentro desse processo, que São Paulo tem uma lei, desde 2008, que obriga todo empreendimento a ter pelo menos a previsão desse sistema de aquecimento solar. É uma lei extremamente inovadora, uma das primeiras cidades no país que estava visando a questão da sustentabilidade. E a gente começou a desenvolver muito projeto voltado para isso, em condomínios e de diversos tipos, né? E ao longo do tempo a gente foi percebendo também que não adianta fazer só o projeto, porque é uma dificuldade da gestão dos sistemas. Então os condomínios têm suas dificuldades em operar cada vez sistemas mais complexos, né? Então a gente projeta, pensa sistemas inovadores, mas que demanda também uma infraestrutura de manutenção, acompanhamento, gestão. E dentro desse movimento a gente acabou criando um departamento só sobre gestão de energia, que a gente atua e movimenta ou gerencia esses sistemas de forma remota para tentar otimizar o máximo possível, para mostrar, na verdade, que o sistema ele é muito mais eficiente do que da forma como ele estava. Reduz, né? Reduz o custo. E reduz custo, manutenção, e que também cria uma sistemática no condomínio de pensar nisso. Quer dizer, o condomínio não é estático, né? Então, as pessoas mudam, o perfil muda, eu preciso readequar aquela infraestrutura ao uso real. E isso é dinâmico, né? Então,
E o maior problema hoje, na sua opinião, é a entrega do serviço ou a gestão e manutenção disso? Olha, na minha experiência, muito mais de gestão, né? Porque o que acontece? Os projetos são complexos, né? Então hoje não existe mais um prédio que a gente faça um projeto rápido e faça um projeto fácil. Hoje, qualquer empreendimento, você tem mais de 20, 30 disciplinas que trabalham por 2 anos, eventualmente, para desenvolver um projeto, para pensar na compatibilização, no uso. Então, existe uma estrutura de engenharia de projeto muito complexa e muito robusta, né? A gente, eventualmente, viaja para alguns países para visitar obras, empreendimento, e, sem dúvida nenhuma, as obras e projetos no Brasil são muito boas se comparadas a qualquer país do mundo. E o que acontece? A entrega desses empreendimentos também são feitas com cada vez mais cuidado. Porque a construtora, ela não quer um passivo, né? A construtora que pensa a longo prazo, ela não quer que isso volte para ela. E o custo de pós-obra para a construtora, ele é um problema, porque ela não consegue terminar, né? Ela tem que ficar voltando. E pela dificuldade de mão de obra, isso é um obstáculo para ela. Então as entregas hoje são muito bem feitas, olhando, na verdade, a maioria das construtoras que eu conheço. Mas depois a gente tem essa dificuldade de quem está operando, como está operando, e na verdade não existe ainda um mercado que gerencia isso. Não. Ô Jorge, é Jorge Jacuri. Chaguri. Chaguri. Para não falar errado, porque a produção falou assim, ó, pergunta para ele corrigir, para falar, é Jorge Chaguri. Chaguri. Isso, é umas pronúncias... Parece japonês, mas... Não é. Então, Jorge, mas é assim, você hoje tem feito análise desde o início da obra, né, com as construtoras, porque a construtora ela já tem melhorado essa situação, né, em todos os sentidos, né? Ela tem visto que literalmente quando ela constrói e falta alguma coisa, a próxima ela vai inovando. E quando você pega a obra que ela já está pronta, como que você inicia? Analisando o sistema, conta, como é que inicia esse processo? A implantação disso, né? A gente tem vários movimentos. Um deles é esse. Muitas vezes a gente é chamado pelo condomínio. A gente é chamado pelo condomínio por 2 motivos. Um é patologia. Então, assim, tem um problema de água quente. Então, por que você tem esse problema? Oscila a pressão, oscila a temperatura. Isso é um problema ou demora para chegar água quente. Então, isso é uma patologia. Então, quando a gente fala em patologia, a gente chega e faz uma visita. A gente analisa os projetos que tem, analisa aquilo, porque eu preciso olhar o projeto para tentar entender a cabeça do projetista. Ele imaginou e pensou daquilo de alguma forma. E claro que ninguém pensa igual, então eu preciso tentar entender como ele pensou para tentar seguir a mesma linha de raciocínio dele e não a minha. Depois que isso é feito, você faz uma verificação geral e tenta, dentro da patologia, do local, porque às vezes alguns andares específicos, alguns finais, alguns horários. Então, dentro da característica da patologia, a gente tenta fazer um mapeamento inicial e falar assim, pode ser isso, pode ser aquilo, faz uma lista e a gente vai atuando, ou vai indicando que o condomínio atue, na verdade, e conforme ele vai atuando, a gente vai tirando quais seriam as possibilidades. Então, é que nem você vai no médico, o médico fala assim, estou com dor de cabeça. Então, ele vai te dar um remédio, não passou, você vai outro. Então, ele vai fazendo isso. Feito isso, não resolveu, daí a gente começa a atuar de uma forma mais objetiva. A gente fala assim, então se não atuou, vamos automatizar, a gente acompanha remotamente, para ver qual que é o comportamento dele, né? Como se fosse um eletrocardiograma, um raio-x, fazer essa similaridade. Sim, você falando aqui já veio na cabeça uma coisa, não sei se isso entraria também. Eu sei que hoje tem condomínios que as unidades têm aquecedores, né? Sim. Então, direto. E eu vejo que tem um problema muito grande dos aquecedores, porque o banheiro está lá no fundo e o aquecedor está lá na outra ponta, está lá na varanda, lá na cozinha. Isso não é ruim? Esse se torna um passivo de a água demorar para chegar e jogar água fora? Isso na verdade assim, no Brasil nós não temos um limite entre a distância do aquecedor e o ponto do chuveiro. Então o que acontece do ponto de vista de construção?
Geralmente, os banheiros mais nobres, né, eles tendem a ficar mais longe da área de serviço. Uma questão arquitetônica, né? Quer dizer, eu isolo aquela unidade. O aquecedor tem que ficar numa área ventilada e segura. Então, o aquecedor a gás, ele quando queima gás, ele emite monóxido de carbono, que é um gás extremamente tóxico. Então, quando eu não tenho, isso é um risco, quando eu não tenho uma manutenção adequada dos aquecedores individuais, quando eu tenho um problema de chaminé, etc., eu gero um risco no apartamento, ou posso gerar um risco no apartamento, que pode chegar até casos de óbito pela emissão de monóxido de carbono. Sim. Então, existe uma distância. E eu não tenho uma regra, num projeto não tem uma lei que diz, ou regra, ou norma, que diz assim, acima de X metros, eu preciso criar um sistema de recirculação. Sim. As recirculações são possíveis. Então, por exemplo, eu posso pegar o último banheiro, fazer uma rede com uma bomba e volto para o aquecedor. Que eu economizo água, eu ganho tempo, né, de espera, mas daí eu gasto energia, porque daí eu tenho uma bomba girando que vai manter essa água quente. Essa era até uma pergunta que é muito comum nos condomínios de médio, alto padrão, que tem o aquecimento central, que o morador reclama muito essa questão de que ele tem que abrir e esperar até a água cair. Na sua experiência, isso é um erro de projeto ou, como eu já ouvi de um especialista dizendo, isso é do sistema, não tem jeito, já está dentro vamos dizer, do desperdício presumido e calculado. Não existe nenhum sistema, na sua experiência, que eu não tenha essa perda, que é a primeira, assim, é uma perda muito grande. Um complexo de 500 apartamentos num sistema central, você perder 4, 5 litros, se eu multiplicar isso, putz, é uma conta. Tomar banho com a vasilha embaixo. É pior que tem muita gente que faz isso. Quando o sistema é central, é mais fácil de resolver do que o individual. Porque no individual tem que ter uma bomba por apartamento, tem que gerenciar, e esse liga e desliga dessa bomba ela é complexa. Então, o que acontece no projeto? Não é erro de projeto. Na verdade, é conceito de projeto. Porque quando eu crio a recirculação, a construtora não deixa de fazer por uma questão de custo, porque é simples fazer. A questão é a dificuldade depois de operar, e existe um balanço. O balanço tudo bem, cada vez que eu vou abrir, eu vou perder os 4, 5 litros, às vezes 10, 12 litros. Eu vou perder. Mas para não perder 10, 12 litros, eu tenho que ter uma bomba e eu vou gastar gás para manter essa rede aquecida. Então, dentro do desperdício, às vezes há um balanço. O que é mais barato? O que é mais barato para o condomínio? Água ou gás? Isso. E geralmente a água é mais barata. O que acontece com a água quando há crises hídricas, principalmente, a pessoa abrir e ver aquela água caindo por ralo, a sensação ela é muito ruim. Isso. E o volume, de certa forma, não é tão grande. Porque nós estamos falando de 4, 5 litros, ou às vezes 10. Ou seja, eu tenho, na verdade, um volume de 3 litros de água para cada 10 metros de rede. O volume ele é muito pequeno. Você mas é desperdício? É desperdício. Mas vamos dar um outro exemplo. Se eu vou comprar uma ducha, uma ducha ideal é de 8 a 9 litros por minuto. Se a pessoa errou a ducha, esses de 8 a 9 pode ir para 12, pode ir para 15, pode ir para 18. E a ducha mais vendida hoje no mercado pode chegar a 40 litros de água por minuto. Então, ou seja, em 1 minuto eu estou perdendo muito mais do que aquilo. Então, assim, existem prioridades, mas é que a questão dessa perda, ele é o incômodo das pessoas de verem a água jogando no ralo. Mas do ponto de vista econômico e sustentabilidade, há diversas outras ações que a gente poderia atuar. Tem uma que, dependendo do condomínio, se eles puderem ter chuveiro elétrico, ele consegue colocar aquele híbrido, né? Se é a água que fica lá fria, liga no híbrido, liga automaticamente. Quando vem a água quente, o híbrido já desliga. Mas o elétrico já não resolve muito, porque a carga é alta, a infraestrutura é pesada. E o elétrico ele tem um impacto hoje no sistema elétrico muito grande. Então tende a ser um equipamento que a gente deve reduzir o máximo possível ao longo do tempo. Uma coisa que é legal
eu vi também com um especialista ele falando que quando você quer aquecimento por unidade e não central, você tem que fazer um cálculo do que você vai usar, se é torneira, comprar o aquecedor da forma da litragem correta, né? E você comprar o equipamento para você não ter esse desperdício todo, né? O aquecedor de passagem, ele é de passagem. Então a água passa, aquece. Isso, ele é instantâneo. Então ele tem uma limitação de vazão. Então, por exemplo, hoje convencionou-se a dizer que cada chuveiro pode dar 12 litros de água por minuto. Isso é uma convenção nossa. No mundo, isso é exagerado. Então, por exemplo, você pega a Europa, Estados Unidos, existem leis que limitam, por força de lei, duchas de 8 a 9 litros por minuto. Então ela já nem vende. Lá não pode vender acima disso. Não, e uma que o que falam que o europeu quando vem, olha que o nosso chuveiro é elétrico, ele fica assustado. Sem dúvida. Porque ele fala, vou ser recrutado. Você tem uma ideia? A gente visita, é uma coisa nossa, vamos dizer assim. Alguns apartamentos que a gente vai, o cara, ele vê o absurdo, porque ele paga X de gás e ele paga um absurdo de água, porque o que ele faz? Ele simula assim, mas o tempo de chuveiro é o tempo de água, mas não é. Você vê a boca de chuveiro do cara, é gigantesca. E os fabricantes de ducha, eles não deixam tão claro, muitas vezes, qual que é a vazão da ducha. Então, por exemplo, eu compro uma ducha, eu vou comprar uma ducha de 12 litros por minuto. Ele tem um código. No final do código dessa ducha tem um ARE. Significa que ele tem um arejador. Essa ducha com esse arejador vai te dar aí 10 a 12 litros por minuto de água. Então eu vou tomar 10 minutos de banho, eu vou gastar 120 litros de água. Só para comparativo, a gente consome em média em torno de 200 por dia. Então um banho, 120. Se ele tirar esse ARE, ou ele tirou o arejador, essa pecinha, essa ducha vai para 40 litros de água por minuto. Tá. E daí, meu consumo de água é 5 vezes, muitas vezes, 3, 4, até 5 vezes do que ele com uma pecinha que custa 12, 13 reais. Daí ele acha que o consumo de gás dele é alto. Por quê? Porque o gás tem que ser proporcional ao consumo de água. Exato. Então, se eu gastar 5 vezes mais de água, eu gasto 5 vezes mais de gás. E é isso que quando nós vamos fazer, muita gente fala, vamos dimensionar melhor, vamos individualizar o gás no condomínio, porque está vindo muito alto e tal. E quando nós fazemos isso, né, Luciano, é uma loucura de guerra. Jamais tá tudo errado, porque tem um caso clássico nosso que individualizou. O morador vinha aos gritos porque veio R$1.000 de gás. Só que aí fala, será que tá? Aí você chama a empresa que a gente chama a empresa da leitura, tá errado, R$1.000, ninguém gasta isso. Aí começa a vir os pormenores. A ducha do cidadão, que a própria construtora no manual já fala, e na individualização, a individualização também já fala. Aí ele quer botar a estética. Aí você é aquela pequenininha, o cara coloca aquele prato. Uhum. E aí você fala, quanto tempo de banho você tá? Não, mas eu demoro 40 minutos. Mas o meu vizinho lá tem 10 pessoas, e isso nós escutamos muito. Na minha casa é 2. Mas só que o cidadão das 10 pessoas, o cara gasta 3 minutos. É água, tchau e embora. Água, tchau. E essa descompensa a ideia, né, de consumo, que a quantidade de pessoas é que reflete o valor, e não é. Não é. Quando vocês para central é quando a água é unificada, né? Quando o sistema é central, como é que a gente rateia o gás, né, do sistema central? Você mede água quente. Sim. Então existe uma relação entre quem consome 1% da água quente paga 1% desse gás. Na verdade, se faz uma conta que é assim, um percentual do gás, a gente chama de custo de disponibilidade. Então, sei lá, 20% do consumo de gás da central é igual para todo mundo. Os outros 80% é proporcional ao consumo de água quente. E essa história é interessante porque, assim, uma recomendação que a gente faz para o condomínio sempre vai individualizar? Vai.
nos 3 primeiros meses, não rateia, individualiza, para as pessoas terem consciência dos seus consumos e hábitos, geram estresse. As empresas de medição são sempre as erradas. Chamam elas de erradas, tem que fazer calibração de medidor, está tudo errado. Não estão. São medidores de alta confiança, de alta qualidade, etc., em geral. E depois que você ensina essa pessoa e mostra os pormenores, daí ela começa a entender. Então, esses 3 meses é de educação. E às vezes a educação é assim: o seu consumo é alto. Pode continuar assim, é uma opção sua. Pague por isso. Pagar por isso. Só que entender que isso é seu. Então, quais são os primeiros parâmetros que a gente orienta o condomínio? Duchas, primeiro. Esse é assim, é clássico, porque a gente compra pelo visual. Muitos fabricantes não dão a informação pra gente. Mas isso que é legal. Tem gente que compra importado Sim. da China sem saber os dados técnicos. Então, essa é a primeira orientação. Segunda orientação, que é clássica: torneira de cozinha. Torneira de cozinha, a gente não tem a noção da vazão. Se do chuveiro já não tem, da torneira maior ainda, porque é uma mangueira, às vezes, sem arejador, sem nada. Só abre e fecha. E terceiro é o uso da cozinha. Por incrível que pareça, muitas vezes a gente monitora apartamento e a gente chega em apartamentos onde 70% do consumo de água é cozinha. Da água quente. Principalmente quando é central, porque o central ele é confortável. Eu abro a água quente está lá. Exato. Então assim, vou lavar um garfo. O abre e fecha para lavar um garfo é um volume de água. A somatória disso é um volume muito maior do que da ducha dos 10 minutos que ele toma. Então, inclusive tem moradores que a gente chegou até a fazer apostas. E falou assim: faz o seguinte, compra uma máquina de lavar louça e para de lavar louça na mão. Se não der um retorno em 3 meses, eu pago a máquina para você. Nossa. E deu certo. Porque mas... as máquinas hoje de lavar louça, elas consomem um volume de água muito pequeno. Então, em vez de abrir e fechar um garfo, depois um prato, depois um copo, e tem gente que fica incomodada de ter muita louça para lavar tudo de uma vez. Não, você guarda, está lá escondida, a hora que você ligou, ela trabalha uma vez só e acabou. Você viu, você usou um exemplo de um equipamento que lava, que ele enxágua tudo de uma vez. O que você falou para ele é que você não quis entrar no detalhe de explicar para ele: cara, o que você está fazendo de pegar um garfo, enxaguar, pegar, colocar lá, enxaguar outro garfo, esse tempo que você está fazendo de pegar o talher por talher, você está jogando água fora. Porque uma máquina, você coloca tudo lá, ela joga o sabão, faz a retrolavagem, depois ela joga de novo e é com água quente ainda, né? Com água quente, porque ele faz mais rápido com menos água. Sim. E seca, na verdade, o produto químico ali depois, que está misturado. Quando tira, ela seca muito rápido, a louça sai seca. Mas esse é só um exemplo da necessidade que, eu digo assim, a necessidade que os condomínios precisam de orientação. É mau então, uso eles de não estão fato. errados, eles estão com alto consumo. O Jorge está falando uma coisa verdade, porque você vê, sistema de aquecimento. O cara não sabe o que ele compra por boniteza, ou ele compra porque, poxa, essa ducha é legal. E aí você vê, eu tenho casos de reclamação de que a pessoa assim: eu dou banho na minha filha na duchinha. Aí você vai acompanhar ela usando a duchinha, o chuveiro tá caindo água, a duchinha tá ligada e o chuveiro tá caindo água junto. Então tem que falar, eu sempre falo, vocês têm que escolher, procurar alguém para poder explicar para vocês, que a gente não é especialista. Então a gente traz vocês aqui para a gente poder trazer essa informação para eles, de comprar da forma correta, de especificação correta, de a duchinha, ligou a duchinha, o chuveiro desliga, para você ter um controle, senão você não tem controle. E você usar um equipamento eletrônico hoje para falar que ele gasta menos do que você lavar na mão, para você ver. A mão do brasileiro, né? E esse problema de consumo e gasto nos aquecimentos, você nota que quanto menos tem a intervenção humana no processo, a economia é gerada. Aquecimento geral, ele é mais eficiente, reduz mais do que uma coisa que é muito comum, que nós vemos muito com os aquecedores, que o cidadão coloca lá no aquecedor a 40,
vamos supor, né? E chega lá no banheiro, ele liga água fria. Quer dizer, jogando o gás embora. Sendo que ele tem que colocar lá a 32, 34 para um conforto, para que ele não use água fria, ele use para daí ser mais eficiente. É errado isso que eu tô pondo, Jorge? Não, na verdade, assim, aí entra na particularidade de cada um. Então, assim, a gente tem cada pessoa tem um padrão de conforto, principalmente para banho, né? A ducha também influencia a temperatura, porque muita água, geralmente se trabalha com temperaturas menores, porque não tem tanto ar. As duchas com menos água também, às vezes, se trabalha com temperatura um pouco maior, depende do dia. Então, qual que é a recomendação? Como cada um tem seu perfil, e às vezes é um casal, e cada um toma uma temperatura diferente, você vai baixando até chegar na pessoa que toma um banho mais quente, abrir só a quente e estar confortável. Que a ideia é conforto. Se não é isso que você falou, quer dizer, eu gasto um gás e depois eu resfrio essa água quente para um banho. Faz todo sentido. Qual que seria, na sua opinião, na sua experiência, uma temperatura para esses aquecedores? Não vou falar do ou do central, que é uma outra coisa, mas esses aquecedores que cada vez mais, por causa das normas, tudo, as construtoras, né, Luciano, estão tirando o chuveiro elétrico. Sim. E estão colocando os aquecedores. Qual seria, na sua experiência e sua indicação técnica, que seria, vamos dizer, o ideal, vai dizer, o meio termo? Então, de temperatura, a gente fala em torno de 38 graus, é uma temperatura adequada, né, de 36 a 38, que é a temperatura adequada de banho. A gente trabalha com 39, 40, 42, Nossa. Nós chegamos a esse estágio, mas acima disso já começa o processo de início de queima. Então assim, 45 já está uma temperatura que eu posso gerar queima, que essa é uma outra preocupação. Então quando a gente faz projeto, por exemplo, para hospital ou casa de repouso, alguma coisa assim, existem muitos idosos e pessoas que têm certas ausências de sensibilidade de pele, que corre o risco da pessoa trabalhar com alta temperatura e não perceber e se queimar. Então, nesses ambientes, inclusive, a gente usa válvulas de controle que não pode passar dos 45 graus. Mas fica nessa faixa, entre 38 e 40, eventualmente 42 graus. E quando o central é o quê? Lá a gente controla uma temperatura máxima. Para todo mundo. Para todo mundo de aí 45 pode controlar e a pessoa controla lá embaixo. Tá, mas tem casos que você consegue colocar lá uma válvula de controle. Consegue, mas não precisa, porque quando a ducha quando você controla a vazão da ducha, Sim. Eu posso ter 12 litros por minuto de água quente, ou eu posso ter 6 de fria, 6 de quente. Então eu também consumo menos água quente. Então existe essa relação. No sistema central eu tenho essa flexibilidade. Então assim, se o condomínio usa muito mais água quente do que o sistema está dando conta, eu só subo temperatura. Ele consome menos quente. Vocês já conseguiram fazer algum projeto num edifício novo e reduzir bastante o gasto? Muito. Todo condomínio hoje é passivo de redução de consumo alto, por isso. Primeiro a gente olha por dentro, depois a gente olha os equipamentos. Então tem aquecedor que nunca fez manutenção. Sim. Uma limpeza de um aquecedor você já ganha bastante coisa. Sim. As condições higiênicas do ambiente, porque o aquecedor queima oxigênio. Se tiver um ambiente assim, sem ventilação adequada, etc., ele queima mal. E depois a infraestrutura, que a gente deixa sempre por último. Então, por exemplo, eu posso de repente trocar o isolamento térmico da rede ao longo do tempo, ou posso fazê-lo. Posso criar uma rede de recirculação para ganhar esse. Então, a gente sempre parte dos consumos muito maiores, e você vai regulando, depois chega no fino. O fino é isso, vou trocar o isolamento térmico, vou criar uma recirculação mais com controle, vou pensar em energias renováveis. Então eu posso pensar em aquecimento solar, posso pensar em bomba de calor, posso pensar em pellets, que é queima de biomassa. Cogeração, posso pensar em várias. Esse do pellet é a do... que chama legal, esse aí eu acho que eu nunca vi
para condomínios no formato em São Paulo a queima disso? Tem. Seria legal você colocar isso para o pessoal entender qual que é o significado de todos. Nós temos, acho que a gente podia fazer um resumo, né? Isso é legal. Vamos lá. O chuveiro elétrico a gente tem tentado eliminar o máximo possível por 2 motivos. Um é carga. A construtora, quando põe chuveiro elétrico, ela gasta muito, porque a infraestrutura elétrica do chuveiro é muito grande. Então são potências elevadas e isso para o governo ele é danoso, porque o chuveiro elétrico gera para o Brasil o horário de pico. O horário de pico é a concentração de chuveiro. Porque lâmpada hoje é tudo LED, não gera tanto dano. O ar-condicionado é um novo, entre aspas, vilão do sistema elétrico, mas o chuveiro elétrico é quem eu concentro. Então vai ter jogo do Corinthians, no intervalo todo mundo vai tomar banho, é muita gente tomando banho ao mesmo tempo. Então a gente tem eliminado. Tem entrado os aquecedores a gás, são aparelhos que pode ser individual, privado, cada apartamento tem o seu, ou centralizado, ele queima gás. É um sistema onde eu tenho a confiabilidade de que em qualquer dia do ano, em qualquer horário, eu tenho água quente. Todos os hotéis são sistemas centrais a gás. É um padrão hotel, nós chamamos. Né? Eu posso depois ter o solar. O solar não é um sistema de aquecimento, ele é um sistema de pré-aquecimento, ele é um economizador de energia. Então, um grande erro que os condomínios pedem para a gente, eu quero um projeto que eu preciso ter solar, que eu nunca mais vou ter gás. Não, isso não existe. Eu vou pôr dele quantas placas? Quanto você quiser. Se eu colocar uma placa, eu vou gerar uma economia. Se eu colocar 2, eu vou gerar mais economia. Então, quanto mais placas eu colocar, mais economia eu gero. Tanto é que tem condomínio que faz o seguinte: vamos pôr esse mês 10 placas? Põe 10 placas. Depois dele ele pega a economia das 10, guarda, gerou a economia, ele põe mais 10. Ele pega a economia das 20, vai lá e põe mais 10. Caramba. Ele faz isso, quer dizer, eu invisto no empreendimento com base na economia que eu estou gerando com solar. Então, é uma alternativa. Eu posso ter bomba de calor, tem muita gente usando bomba de calor, que é o mesmo de piscina, que ele é quase que do funcionamento, alguns chamam de trocador. É aquele que parece um negócio de ar-condicionado? Ele é um ar-condicionado invertido. Isso. É o mesmo princípio. O nome correto dele é gás alto, hein? Ele consome muita eletricidade. Agora tem gente que tem pego isso e colocado para central de água quente, para gerar água quente. É possível, mas tem suas limitações. Quais são as limitações? É um aparelho que não foi projetado para trabalhar 24 horas por dia, em geral. Tem aparelhos que sim, que são muito mais caros, tem aparelhos que não. Então, quando eu trabalho ele 24 horas por dia, que é para aquecimento de água, ele não dura muito tempo e é caro. Sim. Outra questão dele é que a bomba de calor, ele usa o calor do ambiente. Então, em dias muito frios, que eu preciso mais da água quente, eu não tenho água quente. Então, existe uma composição, ele pode ser usado, mas com parcimônia. O pellets tem vindo, é uma alternativa, no mundo inteiro tem se usado, então a gente pode até pesquisar isso na internet, tem bastante material. Alguns tem hoje chamado de biomassa. Ele vem com um lado ecológico, por quê? Porque teoricamente fonte renovável. Ele é renovável, então toda lenha que absorveu o carbono eu vou emitir, mas depois ele vai absorver de novo. Sim. Do ponto de vista físico, ele é como se fosse resíduos de lenha compactado, ele parece ração de cachorro. Tem umas que até são como se fosse uma moedinha. Como se fosse uma moeda, uns pequenos cilindros. Sim. E eu posso gerar água quente com ele. Então são máquinas onde eu ponho em silos, ele gera calor, eu jogo no meu sistema de aquecimento de água. Isso, na verdade, se nós parar e analisar, é algo, centenário. É os primórdios. É os primórdios disso. É aquela ideia do lenha. A ideia da lá do negócio, jogar lá a lenha. Caldeira. Na Alemanha usa muito, né? Na Europa está se usando muito. E o importante da Europa usar é que ele exige uma certificação. E a certificação em função do nível de emissões de enxofre. Sim. E no Brasil, como exporta muito, eu tenho acesso apesar de não exigir, mas eu tenho acesso a pellets certificados. Caramba. E isso é bom.
Então tem baixa emissão, tem uma série de... Aquela ideia do carbono, títulos de carbono, Brasil exportando, aquela coisa toda que é muito bonita. Para você ver, tem muita coisa que a pessoa desconhece, né? Sim. Tem muita coisa que... Hoje, no mercado, se você fosse pegar um serviço num condomínio que eles queriam, vamos supor, que o morador já tem um aquecedor, para você colocar um sistema para que ele possa diminuir o gasto, geral tem? Olha, tudo depende do sistema, né? Então, vamos lá. São Paulo tem desde 2008 uma lei que obriga todo empreendimento a ter previsão de aquecimento solar. Isso é ótimo, por quê? Porque a infraestrutura está pronta. É caro, é difícil, mas tem mecanismo de implementar. Então, sim, todo edifício que foi projetado desde 2008, hoje tem condições de pôr solar e outras coisas, né? Porque se eu tenho a rede pronta. E é uma lei muito, muito inteligente, por quê? Porque eu preciso olhar o prédio daqui a 50 anos. Então, quando eu amarro o sistema de aquecimento de um prédio, se eu não tenho a infra, ele não pode trocar o sistema dele. Por exemplo, o cara que tem o aquecedor a gás, ele não pode pôr chuveiro elétrico, porque eu preciso revisar a infraestrutura dele inteira. E aí fica muito mais caro. É o que a gente fala, né? A gente fala isso para eles. Eles falam, tem gente que sabe como funciona, fala assim, mas eu tenho 220 aqui. Mas o problema é que não foi projetado para você ter um chuveiro. Você imagina você ter o chuveiro e daqui a pouco mais gente do prédio tem o chuveiro, o prédio vai colapsar inteiro ao mesmo tempo, vai colapsar o sistema. E aí, como colapsa o sistema? Cozinha o cabo, tem problema de queda do disjuntor, de proteção, incêndio, né? Incêndio, põe em risco o prédio. Sim. E eu tenho que pensar assim, uma solução para uma unidade tem que ser igual para todas. Então, se um pode pôr, todo mundo tem que pôr. Então, com essa lei eu tenho essa infraestrutura. Então, assim, todo prédio hoje pode pôr aquecimento solar. Nesse caso, Jorge, a gente poderia pensar o seguinte, um prédio com 9 caixas d'água de 14 mil litros. Daria para fazer alguma coisa para que ele pudesse parar de usar o aquecedor nesse sentido? Não, a gente tem... quando eu faço sistema de aquecimento, eu sempre tenho que ter reservatórios independentes, sim, da caixa d'água, onde eu faço, no solar eu faço o pré-aquecimento. Então, eu preciso de um boiler grande. Um boiler específico, com revestimento, com isolamento térmico. Teve gente que já fez isso em caixa d'água. Quando eu pré-aqueço uma caixa d'água não é para água quente. Não. Então, quando é plástica, ela perde a vida útil dela. Quando é concreto, ela trinca e pode romper. Então, jamais fazer o pré-aquecimento em estrutura de concreto ou de caixa d'água convencional. Então, assim, eu ponho tanques específicos, são tanques pesados, eu tenho que içar. E esse é a maior dificuldade de um aquecimento solar. Mas depois de postos os reservatórios, eu vou pré-aquecer nessa água. Então, por exemplo, olha uma continha muito legal. Então vamos supor que eu tomo banho a 40 graus. Sim. A minha água fria na cidade de São Paulo é uma média de 20. Então hoje nós gastamos gás para esquentar 20 graus. Essa é a conta. Se eu por acaso colocar lá uma ou duas placas e ela me dá 2 graus, não precisa me dar 20, ela me dá 2 graus. Então, em vez da água entrar 20, entrar 22, eu já economizei 10% de gás. Sim. Cara, é uma... E aí eu posso recircular isso? As redes distribuem, eu recirculo para que desde o último andar até o primeiro todos tenham a mesma temperatura. Então existe uma recirculação vertical. Se cada apartamento tem o seu aquecedor individual, geralmente hoje já é eletrônico. Sim. Então ele mantém a temperatura constante. Então o que ele faz? Ele vai diminuindo a chama conforme a água quente vai entrando e eu economizo o gás. Porque na verdade eu não estou entregando a 20, eu estou entregando ela mais a quente. 22. Para você ver que já até tirei 10%. Exato. Eu sabia de algumas coisas de informação que a gente busca, mas eu não sabia desse sentido, que você pode jogar água e ele trabalhar assim. Ele vai trabalhar com menos. O aquecedor hoje, a maioria hoje é preparado para isso, mas precisa checar se ele preparado. Se ele não for preparado, qual que é o risco dele não ser preparado? Ele não gera economia. Daí não faz sentido, né? Quer dizer, o aquecedor chama fixa, por exemplo, ele não diminui a chama. Eu ficava bravo quando eu ia viajar para algum lugar, ficar no hotel e tinha esses aquecedores que ficavam lá de fora e aquele que é aquela bolinha que você aumenta a temperatura e abaixa a temperatura. Cara,
que dava uma raiva, cara, que você ligava a água, vinha aquela água fervendo, você ligava a água fria e você esfriava. O hotel tem disso, porque a circulação, acho que porque é muito grande, então a rede é muito alta, então você sempre apanha para regular. E quando eu fui comprar um apartamento, Jorge, eu fiquei bravo com isso, que eu falei pra minha irmã, não acredito que eu vou ter que comprar aquecedor, porque eu nem imaginava que tinha. Até porque quando você mora em casa, você nem se preocupa, você nem... É uma coisa que você nunca vai imaginar que tem. Aí eu falei, minha mulher falou assim, tem uns digitais aí. Aí compramos um digital da Rinnai, não vou fazer propaganda da Rinnai, mas compramos da Rinnai. Acho que é a melhor coisa que a gente fez. Agora assim, quando o sistema é central, coletivo, apesar da complexidade do sistema, eu ter prumada, distribuição, etc., ele é o sistema mais simples para tudo isso. Por que eu faço? Lá em cima eu já tenho os tanques. Sim. Eu incorporo e eu jogo essa água pré-aquecida direto num tanque. Então, hoje os sistemas centrais, ele tem essa flexibilidade de eu repensar o energético dele ao longo do tempo. Por exemplo, se eu quiser pôr pellets no central, é fácil. Se eu quiser pôr bomba de calor no central, é fácil. Se eu quiser trocar os aquecedores para um aquecedor mais eficiente no central, é fácil. Então, por quê? Porque está tudo lá em cima, está concentrado. Já está preparado. E o investimento de um condomínio, ele é dividido em todo mundo. Sim, é mais. Porque quando eu pensar em solar para cada apartamento, todas as unidades têm que fazer algum investimento. Central agora já quando ajuda. É central não. Tanto que eu tive um prédio onde a construtora ela se preocupou a longo prazo. Então, na verdade, ela fez um sistema misto lá em cima. E aí você via essa história de eficiência. Eu só acho que ela pecou no isolamento disso quando passa, porque aí tinha um técnico, cara especialista, o nome dele é Hamilton. Agora não me fujo a empresa que é lá de Campinas, e eles são líderes nisso, são até fabricantes de peças, e ele falou, vocês estão com um baita de um sistema lá em cima, porque ele era misto, vinha solar mas com a gás, com gás. Então ele gerava e tinha uma central totalmente digital, quer dizer, você remotamente você estava vendo lá qual é o grau que estava até na prumada, você remotamente subia e descia a temperatura, mas tinha que fazer um investimento porque ele perdia muito pela perda de calor, pela perda de calor. Né? E a reclamação, por isso que até perguntei de todo mundo, era: putz, eu gasto muita água até chegar. Claro que daí ele falou, era colocar mais bombas de recirculação para coisa, mas é muito interessante essa ideia de ter esses aquecimentos, essas trocas a longo prazo nos condomínios. Tinham que olhar, né? A visão nossa é muito curta. Né? Eu tô tentando pegar alguma coisa aqui para colocar na TV pra gente poder falar. Aparece muito o boiler, né? Que é o tanque, né? Que fica em cima, você aquece ele hoje com energia solar. O que é importante, acho que é para pegar um pouco dessa sua observação, que eu acho que é fundamental. Tá todo mundo olhando hoje para a redução de custo. Sim. E olhando para a sustentabilidade. Então, eu falo assim, eu quero pôr solar, eu quero pôr fotovoltaica, eu quero pôr uma série de coisas. Tudo isso é pôr um novo energético no sistema. O importante é o seguinte, redução de custo, o primeiro movimento é eficiência. Não importa o sistema que eu tenho, eu preciso reduzir perdas. Então, nós conversamos vou reduzir ducha, vou reduzir equipamento, vou reduzir eventualmente, se eu quiser, tempo de banho. Isso precisa ser avaliado, porque é uma questão de conforto. Depois, reduzir perdas. Então, assim, eu tenho uma rede de gás. Vou pôr solar? Não. Antes de pôr solar, vamos otimizar o máximo possível o seu sistema. Não tem isolamento? Vamos pôr isolamento. Tem isolamento? Vamos trocar o isolamento. Tem uma bombinha? Vamos melhorar essa bomba de funcionamento? Vamos regular o termostato para que tudo opere menos. Eu reduzo o máximo de consumo possível. Agora eu falo assim, agora dentro desse consumo, como é que eu penso num novo energético? Até porque fica mais barato, porque se antes eu ia projetar um sistema para atender uma demanda de X, se eu reduzir o consumo, eu posso ter um equipamento menor para atender X sobre 2. Tudo isso reduzindo perdas. Então, assim, tem ações várias, e o isolamento térmico para mim é o mais importante,
reduções de consumo, vou aumentar a eficiência do sistema. Depois eu vou pensar, vou pôr solar, eu vou pôr bomba de calor, eu vou pôr... Depois é uma outra história. Seria a segunda parte aí do negócio. E primeiro eu melhoro o que eu já tenho, exaurido todas as possibilidades, aí eu venho, vamos dizer, com um acessório, que seria um solar e as outras coisas. É isso mesmo. E num sistema usado antigo, você chegaria até a pedir para trocar caixa também, né? Dos reservatórios só se rompe mesmo. É um caso muito difícil de acontecer. Aqui que na verdade eu falo que cada condomínio tem a sua particularidade. Eu conseguiria transformar uma caixa de alvenaria numa dessas preparadas? Eu conseguiria... Seria um puxadinho, vai. Porque, vamos dizer, eu tô numa área que eu não consigo içar. Uhum. E aí qual que é o objetivo? Se elas vão rachar, eu conseguiria dar um isolamento para ela, fazer o fundo, igual um boiler como a parte interna, né? Que a casca e vem todo aquele... Não conseguiria. Não. Ela vem montada, né? Os tanques de água quente vêm montados. Sim. Na impossibilidade, no caso mais crítico de não conseguir içar, às vezes a gente projeta vários tanques menores, deu super elevador e tenta carregar. Sim. Ou em último caso eles podem sim ser desmontados e você solda lá, sabendo que talvez a vida útil dele seja menor. Mas o reservatório, por que eu não recomendo nunca os reservatórios? Porque primeiro que assim, fazer não me dá uma qualidade, um controle disso. Não sei se daqui 5, 10 anos aquilo vai funcionar. Eu posso ter uma perda enorme, pode dar super certo como super errado. Exato, e ninguém assume essa responsabilidade. Sim. E outra, as caixas d'água de edifício, geralmente, elas sempre estão no limite do consumo, pensando em 1 ou 2 dias de reserva. Por que isso? Porque pesos na estrutura, espaços na estrutura é muito caro para uma construtora. Então, o custo de construção eleva muito se eu ponho caixas d'água muito grandes. Outro movimento muito importante, quando a caixa d'água é muito grande, se eu tenho reserva para 3 dias, por exemplo, essa água fica tanto tempo parada que eu vou perder todo o cloro. Então essa água apodrece na caixa. Sim. Então a caixa não pode ser muito grande, elas são pequenas. Se eu tirar uma parte disso para fazer um outro uso qualquer, eu estou reduzindo minha reserva. Sim. E daí perdeu o sentido da caixa d'água. Numa crise, num nível de manutenção da concessionária, por isso que é feito o cálculo, e o cálculo ele é muito justo. A gente tenta sempre ter o menor volume possível para garantir a qualidade da água. Para ter esse fluxo, né? Isso entrou naquele detalhe que a gente comentou aqui da outra vez, que aconteceu no prédio de Santos. O problema de falta d'água lá não era o problema porque não foi dimensionado bem. Foi porque literalmente ele queria ter um reservatório maior. Que colapsou a estrutura, que ele inventou de triplicar a capacidade da caixa. Por causa da época de verão. Exato. Entra no que o Jorge falou agora. Às vezes o que acontece? A estrutura e o cálculo do sistema foi dimensionado da forma correta para uso. Só que ele queria dimensionar um reservatório maior e colocou em cima do prédio. E aí colapsou o prédio. Quer ver um movimento mais simples? Se ele tivesse comprado duchas menores e desse para todo mundo. Então, mas, ô Jorge... Cozinhas menores. Mas quem vai saber disso? Mas é o que nós falamos. O legal disso é hoje pegar o Jorge e falar assim, Jorge, a LTS hoje tem X condomínios, vamos visitar e vamos... já dá esse início das reduções, para que a pessoa sinta, que nem você falou. Às vezes o melhor, às vezes eu falo assim, eu vendo o meu produto, eu falo para você que vai melhorar, que vai funcionar, mas vamos ver primeiro como está a situação. E literalmente você vai ver a situação, ela está colapsada em todos os sentidos, que aí a unidade tá com um chuveiro maior, tá com até o aquecedor menor na litragem, distribuindo. O cara vai falar assim, ô Jorge, mas aqui quando eu ligo o chuveiro, a água quente na torneira não chega. Aí você vai ver lá, não tem a quantidade de litragem que tem para poder fazer o que eles fazem. Então, esses são os detalhes, porque o vendedor ele quer vender, né? Concorda? A técnica é questão do cara procurar saber. Eu mesmo, quando eu comprei meu apartamento, eu comprei um aquecedor porque eu queria 21 litros. Eu comprei, coloquei torneira quente na pia, porque a água de condomínio, principalmente quando a caixa era num lugar fechado, é geladíssima na época de frio. Então só usa na época de frio. E eu comprei uma ducha grande. Me arrependi, porque agora eu achei
uma duchinha pequena, quando você liga a duchinha menor, ela desliga e você só usa a menor. Então, um pouquinho menos de água, menos água ele usa e a demora para aquecer é menos. Então ela aquece mais rápido. Uma coisa interessante é assim, o tamanho dela influencia. Às vezes é a curva de vazão. Quer ver um dado muito interessante? Quando a gente faz projeto de altíssimo padrão, mas muito alto padrão, é o lugar onde eu menos me preocupo com vazão de água. Porque geralmente eles compram duchas importadas. E a ducha importada vem às vezes uma ducha gigantesca, mas que a vazão é de 8 ou 9 litros por minuto. Porque qual que é a lógica da ducha? É a mesma coisa eu tomar um banho numa mangueira. Então quando eu tomo banho numa mangueira, eu tenho um volume de água alto e de baixo conforto. Se eu espremer a mangueira, eu diminuo a vazão dela, mas eu aumentei a velocidade da água. Exato. Então quanto maior a velocidade, a sensação térmica é maior. E essas duchas, muitas vezes, para te dar baixa vazão, ela permite até a entrada de ar. Então tem um sistema que entra ar junto, ele faz tem um arejador junto. Sim. Então ele consegue te dar um conforto que você acha que está gastando 30, você está gastando 8 ou 9 litros por minuto. Então tem duchas importadas. Quando é altíssimo padrão, que eu sei que as duchas vão ser importadas, preocupação zero com vazão. Cara, eu vi alguns condomínios que a gente visita, o cara colocou aquela ducha que é a parede toda, né? Ela vem em cima. É que eles falam que é ducha turca. É massageadora. É, ducha turca. É absurdo, né? Ela liga. Mais de 30 pontos. Desliga aqui, liga aqui, esse é um chuveiro aqui, esse é um negócio aqui. Uma banho de snorkel, né? Tem gosto pra tudo, né? O cara vê um negócio desse. Hoje você vê que a China produz agora um chuveiro que você coloca o sistema hidráulico, você conecta lá o negócio eletrônico, e aí é tudo eletrônico, você pelo celular, cara, cheio de eu acho muito legal. Se tiver alguns cuidados só que a gente precisa ter. No Brasil, as pressões de água são relativamente baixas, porque a gente usa a caixa d'água. Sim. Na Europa, e eu não sei na China, mas na Europa e Estados Unidos, as pressões são altas. Então muitas duchas que a gente importa precisam de alta pressão. E aqui não funciona. Outro dado é o seguinte, algumas regiões têm limitação de vazão. Então se eu importo uma ducha da China, se ele tiver adequado à pressão de trabalho e não for uma alta vazão, perfeito, não tem problema nenhum ele usar. É só esse cuidado que às vezes ele compra, ele importa e ele se decepciona com o desempenho. E o chinês não está errado, porque o chinês vende para o mundo inteiro. Sim. E não sabe as características nossas. É ele que tem que olhar pelo menos a nossa média 2 quilos de pressão. Então é isso que ele tem que olhar. E hoje, 2 quilos. Se for entre 2 e 4 quilos e funcionar, maravilhoso. As duchas importadas, às vezes, eu preciso trabalhar com próximo de 4. Com 2 não funciona. Então eu preciso repensar a hidráulica para que aquela ducha funcione. Sim. E repensar a hidráulica é muito complicado, porque às vezes o prédio está 15 anos operando, fala assim, mas até 4 funciona, mas ele nunca trabalhou com 4. Eu aumentei um pouquinho, eu posso começar a romper rede. Colapsar. Danificar outras coisas. É um assunto que vai longe, né? Vai longe. E aí, mas foi muito proveitoso isso aí. Não, então, tem muita coisa que a gente desconhece. As pessoas compram por boniteza. É estética. Muita mente é estética. Você vê que hoje, você vê aí na internet hoje o pessoal tem ducha embutida. Você monta o teto, você não vê a ducha em lugar nenhum. O cara entra dentro do chuveiro. Ele viu isso numa novela. É um quadrado grandão lá, o cara entra lá, aquela água lá de cima e o cara acha aquilo bonito, sensação de chuva, né? Agora, pra quem tem... Só que ele esquece que tem um filtro lá dentro que ele precisa limpar de vez em quando. Né? Então, que ele nunca vai fazer. Outra coisa Só que eu ia te colapso. perguntar, quando vocês fazem aquecimento, provavelmente quando é geral, vai pra torneira. Vai para as torneiras e vai geral. No filtro, como seria? O filtro teria algum problema? Seria um filtro preparado para receber água quente ou é normal? No filtro nunca água quente. A gente nunca direciona para água quente, só água fria o filtro. Tá. Até porque os filtros eles podem danificá-lo se eu colocar água quente. Não sabia. Agora, pontos de água quente que eu acho interessantes, né? Chuveiro, normais, torneiras. Eventualmente o pessoal faz ducha higiênica, mas ducha higiênica precisa tomar cuidado porque... Temperatura. Às vezes não tem válvula de retenção, isso pode gerar um caos no prédio inteiro.
E a distância, né? Então, às vezes, não faz sentido ficar... A ducha, como a vazão é pequena... Também. Descarga. Como a ducha... Descarga nunca. Mas ducha pequena. Se a ducha é vazão pequena, o tempo de espera pode ser muito maior. Sim. E, às vezes, máquina de lavar tanto louça ou roupa, às vezes eu ponho água quente. Por quê? Em vez de eu gastar eletricidade para esquentar aquela água, eu já vai direto de água quente. Isso é. As máquinas hoje elas já fazem isso, né? E aí você jogando, você inibe. Você diminuiu a resistência dela, né? Porque ela não trabalha, isso é verdade, você acabou de falar aqui. Jorge, que pena que está acabando. Eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que querem economizar, né? E um dia contratar o trabalho de vocês, colocar. A gente já falou aqui, mas seria legal você colocar para gente, para eles, né? Lá. Colocar para eles o que fazer, né? Porque a pessoa ela sempre reclama assim, porque tem que ver o aquecedor, tem que ver não sei o que lá, e o cara ele não se atenta o que a gente falou aqui. Aí você poderia fazer um corte compilado um resumo disso, né? Para que as pessoas do Em Questão, que assiste o Em Questão, entenda como fazer essa redução antes de contratar você, para poder falar assim, vamos fazer a redução geral do prédio. Pelo menos ela tem que saber assim, uma noção. A redução tem que vir de mim. Depois eu contrato a redução geral, que é o custo de todo mundo pagar. Acho que os condomínios têm uma grande vantagem, que é um benchmark, né? Quer dizer, eu posso conversar com os vizinhos. Então, assim, números, a gente gosta porque a gente é engenheiro, mas muita gente não gosta. Então, o que é sempre importante? Primeiro, incomoda o bolso. Sim. Depois que incomodou o bolso, eu vou olhar meu padrão de consumo. Quer dizer, quantos litros de água eu consumo? Quantos metros cúbicos de gás eu estou consumindo? Em cima disso, eu posso conversar com os vizinhos. E essa troca de experiência ela é fundamental. Feito isso, eu sei que meu consumo é maior, eu preciso avaliar o que eu tenho dentro de casa. Então, qual que é o meu tempo de banho? Qual que é o tamanho da minha ducha? Não só o tamanho físico, mas a vazão que ela me dá. Tudo isso nós temos dados na internet e as referências. Então, os manuais de condomínio sempre têm as referências. Então, esse projeto é para tantos litros de água por minuto. E outra é começar a observar rotina. Então, assim, rotina de lavar louça, quando tem alguma pessoa trabalhando na minha casa, como que ela usa, como é que ela interage com esses equipamentos. Então, eu parto desse movimento. Depois olhar no aquecedor a gás, por exemplo, é fundamental as manutenções preventivas anuais. Não só por uma questão de eficiência, mas de segurança. Então, assim, todo ano alguém vai lá, limpa, faz a manutenção, isso é fundamental. E depois, se o sistema é central, o condomínio tem que ter uma manutenção preventiva contratada. Com certeza. Conversar com quem faz a preventiva, se ele está fazendo a preventiva só para manter funcionando ou olhando eficiência, e depois com os gestores de consumo. Então, quem está medindo a minha água? Quem está medindo o meu gás? E assim, essas pessoas têm sim também total competência de avaliar se o consumo é alto, se o consumo é baixo, quantas pessoas são, porque daí a partir daí eu tenho essas várias ações que a gente brincou aqui, mas tem várias outras também que é possível. Para você ver que eu que sou o apresentador do Em Questão, Anderson, eu desconhecia que media a água quente, né, para poder fazer. Eu ouvia o pessoal falar, mas eu ficava, medir água quente, não vou perguntar. Então, tem coisas que inibe mesmo, literalmente. Eu aprendi na pele, porque eu fui um cara que tive que fazer as mudanças, e quando se tem filho é pior ainda, porque você joga debaixo do chuveiro e, né, eu tive esse caso de comprar duchinha, comprar ducha e comprar duchinha para ligar, e ligar a ducha, o chuveiro ficar ligado. Então isso gasta uma água. E aí eu mantenho, né? A gente tem uma temperatura que a gente mantém que literalmente já é confortável, que é 38 graus, que você falou aqui. E eu tenho colocado isso para os moradores, né? Só que aí é assim, né? Vai de cada um, né? A educação é de cada um. O bolso, né? O consumo do bolso é de cada um. Jorge, eu queria agradecer você aqui. Queria trazer literalmente uma foto física, algumas coisinhas ali. Eu gostaria que você voltasse, próxima, né? Voltasse para a gente poder trazer isso para eles, para que eles possam visualizar, alguns visualizar. Eu tenho certeza que muitos entenderam, mas eu gosto de trazer para visualizar, e gostaria de você mais vezes aqui para a gente bater um papo, trazer pessoas para conversar. Literalmente a gente tem aquele network com o pessoal que participa da gente, e você está aqui. Legal, estou à disposição, muito obrigado pelo convite, foi sempre agradável. E eu agradeço, que literalmente foi uma coisa que
Eu desconhecia muita coisa que você colocou aí, desconhecia mesmo. Não é brincadeira, não. Queria agradecer novamente você, queria agradecer a audiência do Em Questão Cash. Hoje a gente está chegando aos 15 mil inscritos no canal. A gente vai fazer um ano esse mês, né, Anderson? Nossa, hoje já fez. Esse mês? Não, vamos fazer. Vamos fazer um ano ainda, né? A gente vai fazer um ano. Em Questão Cash, literalmente, a gente projetou Em Questão para a gente poder divulgar as empresas, para a gente poder falar. Massa, né? E, na verdade, assim, a gente tinha intenção de fazer de uma outra forma, mas pegou um corpo legal. A massa condominial gostou desse programa, então a gente tem tido uma audiência. Até os Instagrams do Em Questão, da LTS, tem crescido muito, porque as pessoas têm perguntado, você colocou o Jorge? Pergunta para ele lá, a gente já coloca lá o telefone do Jorge, pode perguntar para ele direto, né? Então a gente tem esse direcionamento, então ficou muito legal. Tem outras coisas que vai melhorar ainda. A gente vai ter gente fazendo reportagem, trazendo coisas, assuntos legais, desde a sua empresa até da construção da obra, até o final. E aí pessoas fazendo e falando, né? Literalmente o que se passa dentro de um condomínio e até numa construção de casas, né? Isso é muito legal. E o Em Questão tem chegado isso. Eu queria agradecer os apoiadores, né? A G5M, a LTS Síndicos, a OA Solution, Mercadinho Mix Baratinho, a Casa de Bomba São Paulo, a Premier Piscinas, Colabora Engenharia, Bela Telha, hoje, né? A nossa nova colaboradora do Em Questão, a Estação 80 e falar do José Elaino, né? Dia Feliz. É uma iniciativa que eu sempre falo, nós tiramos aí o chapéu para... Se a produção puder colocar pra gente... É uma iniciativa que Jorge, eu falo que é absurda. Esse é um rapaz que entrou num movimento para ajudar crianças carentes. Sim. E ele faz uma arrecadação de R$20 por criança. Leva a criança que nunca foi no McDonald's. Então ele leva a criança que não tem problema, criança que tem problema, autismo, que tem deficiência. E eles já levaram 400 crianças e hoje eles estão rumo a 1.000 crianças. E é uma iniciativa muito boa, né? Tem porque bastante. Quem hoje imagina, né, Luciano, uma criança que nunca foi no McDonald's, ficou tão banal, mas para elas é um impacto muito forte. Muito legal. E é uma iniciativa que nós apoiamos aí bastante. Sim, aí muito desde o ano passado. Sim, ele vai estar vindo aqui, a gente quer trazer ele para falar, que eu acho que é uma emoção para ele. Quando eu coloquei no programa, ele não acreditou, porque eu acho que isso é legal, a gente conseguiu ajudar ele a arrecadar e ajudar as crianças, a gente ganhou camiseta, a gente não conseguiu ainda acompanhar eles por conta de trabalho, de agenda, mas a gente vai estar com eles. Mas é importante ajudar, é uma iniciativa muito boa. Aí você que queira ajudar o Elaino, o Pix dele é o telefone dele, é o DDD 11 98018 1548, o José Elaino, tá, pessoal? R$20 ajuda uma criança a ser feliz no McDonald's, né? Sim, sim. Né? A gente tem a Estação 80 que logo a gente vai colocar vídeos aí e a gente finaliza com uma música do Enzo Murilo e agradece novamente o nosso convidado Jorge. Claro, Jorge. Muito obrigado. Muito obrigado, Jorge. Pessoal, até o próximo episódio do Em Questão Cash. Tchau, pessoal. Essa daqui, hein, cara? Faz um ano que eu separei. Que absurdo. Tem uma saudade. Está fazendo quase um ano que nos separamos, mas eu não te esqueço. Ainda guardo o seu nome, o seu telefone e o seu endereço. Vou viver nessa agonia quase todo dia. Pergunta por quê. Há quase um ano eu morro de vontade de te ver. Há quase um ano eu morro de saudade de você. Agora, e agora? Rodo pelos mares e tantos lugares, choro e reclamo. É que eu ainda te amo, é que eu ainda te amo. E rodo sem destino no meu desatino, choro e te chamo. É que eu ainda te amo, é que eu ainda te amo. Aquela agora. Foi sem querer que derramei
coração, dererê, que sequei seu coração, dererê. Me machuquei, te feri, não entendi, dererê. Como dói a solidão, não. Agora estou sozinho, precisando de você. E você não está por perto pra poder me ajudar. A estrada dessa vida está difícil sem você, ou sem você. E você não está por perto pra poder me ajudar. Assim, vem. Hoje eu estou arrependido do que fiz, veio te pedir perdão, perdoa a paixão. Ah, meu coração, tô solitário sem você, está ardente de paixão. Não. Agora estou sozinho, precisando de você. E você não está por perto pra poder me ajudar. A estrada dessa vida está difícil sem você, ou sem você. E você não está por perto pra poder me ajudar. Assim, agora. Oh,